Nessa segunda-feira, o probo senador Renan Calheiros criticou a OAB, que decidiu entrar com mais um impeachment contra o presidente Temer. É o 14º pedido. A OAB se equivoca ao propor o impeachment. O impeachment, como vocês sabem, não traz consigo uma solução para a crise. Pior, pode agravá-la. Falo isso com a responsabilidade de quem conduziu o processo anterior. Nós precisamos construir uma saída na Constituição que garanta eleições gerais em 2018 e Assembleia Nacional Constituinte. Fora disso, é o imponderável. Eu tenho absoluta convicção que o presidente da República compreenderá o seu papel e ajudará na construção de uma saída. O que será que ele quis dizer? Ajudará na construção de uma saída. Será que quer dizer que ele renuncia a isso ou não? Será que foi isso que ele falou? Não sei. Eu não entendo essa linguagem, né? Ainda mais vindo de um personagem tão, vamos dizer assim, tão prestigiado, para não dizer outra coisa, da política brasileira. O cientista político Vitor Oliveira, diretor da Pulso Pública Consultoria, está aqui e vai conversar conosco. Vitor, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Geraldo. Bom, você viu que as coisas estão ficando cada vez mais animadas, né? Para não dizer outra coisa. Animadas ou tristes, depressivas, né? Acho que a gente, essa semana, a gente vai talvez dirimir um pouquinho das incertezas que a gente acumulou desde quarta-feira, né? Aquela bomba caiu na quarta-feira. A gente ficou sem saber o que ia acontecer, se o Temer ia renunciar, não renunciou. E agora a questão é, se a coalizão que sustentou o Temer até aqui, que continua forte na Câmara, no Senado, vai continuar bancando Temer na presidência. Assim. Nosso sistema é presidencialista, peronomútil. Né? Peronomútil? Peronomútil. A gente tem, o presidente tem mandato próprio, é elegido em separado da Câmara, mas o nosso sistema tem muitas feições que são parecidas com o parlamentarismo. E, desse ponto de vista, um presidente que não tem, pelo menos, a tolerância do legislativo, dificilmente consegue se sustentar no poder. Então, com a divulgação, a OAB, inclusive, deu hoje o presidente da OAB Nacional deu uma entrevista coletiva, falou várias coisas interessantes, dizendo, inclusive, que vai entrar com mais um pedido. Seria o pedido número 14. Isso vai parar na mão de quem? De Rodrigo Maia, não é isso ou não? Isso vai parar Rodrigo Maia pode mandar arquivar tudo ou pode mandar abrir o processo, é isso? Isso, a decisão é monocrática. É aquele monocrático que a gente estava falando. Tá. Quem decide é o presidente da Câmara. Até por isso foi tão complicado para a presidente Dilma ter Eduardo Cunha na presidência da Câmara, que não era um aliado. Então, quando um presidente da República não consegue ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado como seus aliados, ele sofre muito. O Temer tem, né? Os dois são aliados do Temer. Até segunda ordem. O peronomútil, como você usou a expressão agora. Peronomútil. Porque, embora Rodrigo Maia seja um político conhecido por manter acordos, dizer não olhando no olho das pessoas, não é um cara de fazer conchavo ou melhor, faz conchavo às claras, se é que isso existe, ele pode simplesmente ser pego por um furacão que é a base, a maioria no legislativo, os partidos do núcleo da coalizão que sustentavam Michel Temer, sustentam até aqui, PSDB, Democratas, PSD, querendo a saída do Temer. E aí poder despachar um pedido de impeachment que não necessariamente vai chegar até o fim, mas que pode ser o suficiente para precipitar uma renúncia, né? Sim. Que até agora talvez não tenha tido pressão suficiente para forçar essa renúncia. Ou pode também ele querer sofrer o processo e ficar lá até a decisão final. Pode. O que levaria aí um tempo enorme. Pode. E provocaria também um estrago enorme no país. Acho que sim, mas a partir do momento que começar um processo para a saída de Temer, nesse momento as pessoas já antecipam o resultado final. E é difícil você, um presidente sem o apoio do legislativo, ter um outro resultado final que não seja a saída dele. Então, por isso é tão importante, tão fundamental para Temer manter o apoio dessa coalizão. Então, por isso é tão importante não deixar o PSDB sair do governo, como quase saiu no final de semana. O PSB saiu. Né? O PSB saiu. O PSB, mas o PSB já estava flertando com a oposição, ou pelo menos com uma posição independente com relação ao governo. O PSDB, desde o começo, foi o principal fiador, né? Especialmente Aécio Neves, que era, talvez, dos políticos do PSDB, o mais próximo do governo Temer, né? Desse ponto de vista de apoio, né, político. Agora a gente tem, por exemplo, nesse fim de semana, os rumores são de que não teve nenhum político, a não ser o Tasso Gereissati, no jantar que o Temer promoveu para coordenar a base. Então,
sobrou comida lá? Sobrou comida. Aparentemente não tinha gente suficiente para aproveitar a boquinha do Planalto, que tem sido farta desde que o Temer chegou lá, né? Entendo. Quer dizer, então podemos dizer que a situação dele está pelos partidos. Ah, sim, com certeza. Por um fio, mas pelos partidos. Sim, pelos partidos. E por uma sensação, por uma leitura, acho que a gente conversou um pouco sobre isso a última vez que eu estive aqui. Quanto mais próximo a gente está de 2018, mais difícil fica para um partido ficar perto de alguém que é impopular. Lógico, claro. E agora, como a gente teve automaticamente com essa denúncia uma antecipação do debate eleitoral, o custo para ficar perto do presidente Michel Temer aumentou muito, né? Então, assim, tem que haver um tipo de incentivo muito forte para que ele não seja abandonado pelos partidos da coalizão, né? Especialmente esses mais próximos, né? Essa semana é decisiva porque se o governo conseguir, terça, quarta e quinta-feira são os principais dias no Legislativo. Se amanhã o Legislativo travar, emperrar, como a gente está imaginando que vai acontecer... Pode travar amanhã, você acha? Pode travar, como travou semana passada. Desde quarta-feira não se vota nada, né? E tem... acho que uma dezena de medidas provisórias que caducam, ou seja, perdem a validade. Que se o Legislativo não se pronunciar a respeito delas, simplesmente deixam de fazer efeito. O que é, do ponto de vista do governo, trágico, né? O governo não conseguindo governar o país, né? Então, se isso acontecer, vai ser a evidência quase que cabal que o governo perdeu as condições de governar, né? Está lá como figurante, não mais um vice-figurante, possivelmente como presidente. Agora, a partir da hipótese de que a situação evolui para a saída do Temer, e aí? Não. Aí, com diretas, sem diretas, como é que fica a história? Aparentemente tem alguns imbrólios jurídicos aí com relação a se a chapa for cassada pelo TSE, em função da mudança em 2015 do Código Eleitoral, que haveria uma possibilidade dentro da regra atual de ter eleição direta. Direta. Se a chapa for cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Existe essa possibilidade, mas certamente o Supremo seria provocado a se pronunciar a respeito, porque a Constituição é muito clara em dizer que na ausência dos dois ali, presidente e vice, tem que ter eleição indireta. Faltando 2 anos. Tá. Acho que a hipótese com a qual a gente tem trabalhado lá na consultoria é que, mesmo que tenha eleição direta, não vai ser eleição para a Câmara, para o Senado. O que significa que quem vier para ocupar a presidência vai ter que conversar com os mesmos partidos que estão lá. Então, das duas, uma, ou não vai ter conversa, ou a situação atual, os partidos que estão no poder atualmente vão continuar mandando no jogo. Então, assim, o cenário base que a gente tem trabalhado é que o núcleo da coalizão vai continuar no poder de uma certa forma. Porque se o presidente Michel Temer sai, quem assume? Rodrigo Maia, ainda que seja provisoriamente, é alguém que vai ter o controle sobre o processo eleitoral e vai ter as chaves do poder nesses 30 dias de campanha, no caso da eleição indireta. Então, assim, as oportunidades para a coalizão que está no poder se manter são muito grandes. Então, posso entender que essa semana é decisiva? Com certeza. A partir dessa análise que você fez, dizendo, olha, se o Congresso não funcionar, se as medidas provisórias não forem votadas, parou tudo, o governo vai parar. Eu até suponho que os efeitos em outros setores, tipo econômico, etc., deve vir a cavalo. Exato. Não, aumenta a pressão em cima do governo, com certeza. Porque aí vai ficar cabal demonstrado que o governo não tem condição de governar, né? Porque não tem apoio. Sem apoio, ninguém governa no nosso sistema político, né? O sistema político brasileiro, embora o presidente tenha muita força, sozinho ele não faz nada, né? O nosso governo, o governo, a gente costuma chamar que é só o governo formado pelo presidente, mas não. O governo no Brasil é a fusão entre a maioria no legislativo e a presidência da República. Quer dizer, não é como muitas vezes popularmente a gente entende, né? Isso. Quem manda é o Temer, não é bem assim. Não é bem Quem assim. manda é a Dilma, não é bem assim. Isso. O presidente no nosso sistema político, ou a presidente, enfim, eles são responsáveis por juntar a maioria no legislativo e dar uma direção, dar um sentido, mas de modo algum governar sozinhos, né? A gente elege também outros representantes, que não só o presidente, mas representantes no legislativo, para governar junto, né? Todos nós brasileiros elegemos. Então, não é que o governo não consegue superar o Congresso. Não, o governo tem que governar com o Congresso, né? O Congresso foi eleito para governar também. Sem dúvida, claro, sem dúvida. Embora a gente não preste muita atenção, infelizmente, quando está votando no Congresso. Exatamente. E às vezes nem no presidente. Não, com certeza, infelizmente. Infelizmente. É uma tristeza isso. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço. Muito grato, muito obrigado.